Bem-vindo ao podcast Psicologismos, um podcast para quem se interessa por psicologia, saúde mental e autoconhecimento, em forma de opiniões, ciência e entretenimento. Eu sou a Ana Catarina e podes seguir este podcast no @podcastpsicologismos no Instagram, no Facebook e no YouTube e no @ppsicologismos no Twitter. Estás a ouvir o segundo episódio do podcast Psicologismos. Antes de começar o episódio, gostava de agradecer a todas as pessoas que ouviram o último episódio e que deram o seu feedback e o seu apoio. Significou muito para mim mesmo poder receber as opiniões e as sugestões dos ouvintes, porque é desta forma que eu consigo perceber se a mensagem chegou até à pessoa que está a ouvir e se o conceito do podcast foi percebido. Portanto, se estás a ouvir este episódio e ainda não me conheces, nem conheces o conceito deste podcast, podes ouvir o episódio anterior, porque lá eu explico um bocadinho melhor estes tópicos. Começo sempre o episódio pedindo para me seguires nas redes sociais e seguires o podcast na plataforma de áudio onde o estás a ouvir, porque lá consegues sempre receber a notificação de novos episódios e das novidades que vão sair. Este episódio está dentro do novo quadro que eu já tinha referido no último episódio que ia sair, e é um quadro que vai conter episódios sobre temas referentes à pandemia que têm alguma ligação com a psicologia e que eu acho super interessante trazer aqui. Então, no episódio de hoje, eu vou trazer um episódio de base e talvez mais informativo, em que eu queria falar um pouco também para introduzir os próximos episódios que vão sair futuramente, sobre aquelas que eu acho que são as implicações principais para a saúde mental daquilo que está a acontecer, da quarentena, da pandemia e do facto geral das pessoas saberem que existe este vírus de fácil propagação e contaminação. E também queria referir um pouco os principais desafios relativos à quarentena, ao confinamento e ao isolamento social. Lembro que podem sempre comentar nas redes sociais, mandar mensagem, etc., até porque eu quero que possamos trazer esta vertente interativa depois dos episódios em que eu posso receber as vossas opiniões. A ideia deste episódio, que eu achei bom trazê-lo já no início, surgiu quando eu estava a ouvir no outro dia, na rádio, durante a conferência de imprensa da Direção-Geral de Saúde, um psiquiatra que descrevia basicamente o triângulo dos possíveis problemas na saúde mental que podiam resultar desta situação. Ele dizia que o triângulo tinha 3 níveis, em que do primeiro até ao último, sendo o primeiro a base do triângulo e o terceiro nível o vértice, a prevalência na população ia diminuindo. No primeiro nível, ele dizia, na base do triângulo, estavam aqueles sentimentos de ansiedade, depressão, tristeza, medo do futuro, que são sentimentos que podem aparecer e são comuns no contexto em que vivemos. No entanto, estes podem ser aliviados com simples autocuidados, que nós já devíamos ter na nossa vida regular, mas principalmente devíamos tê-los agora na quarentena. Que são coisas muito fáceis de pôr em prática, como por exemplo manter hábitos de sono saudáveis, manter uma rotina o mais aproximada possível àquela que tínhamos antes, não passar o dia a consumir notícias sobre o vírus, mortes e infectados, manter uma alimentação saudável, continuar a fazer tarefas e hobbies que gostávamos, etc. Isto pode ajudar e tirar um pouco o foco nos pensamentos negativos e conseguirmos funcionar mais tranquilamente. Já o segundo nível do triângulo que ele descrevia era já uma menor parte da população em que realmente os sintomas de ansiedade, depressão ou qualquer outro sintoma, pensamento ou emoção começava a afetar o dia-a-dia da pessoa e o seu funcionamento normal. Por exemplo, em pessoas que já têm sintomas depressivos, o facto da pessoa ficar na cama o dia todo, não ter motivação para trabalhar ou para fazer simples tarefas de casa, quer dizer que estes sintomas já estão a afetar a pessoa no seu funcionamento diário. As pessoas deste nível devem já procurar um profissional, como um psicólogo, para poder devolver um funcionamento dito normal, entre aspas, à pessoa. Por exemplo, é muito comum neste momento as pessoas sentirem exaustão mais facilmente e com tendência para o burnout, que é inclusivamente um tema que eu vou trazer nos próximos episódios, e o facto de podermos falar com um profissional da área da saúde mental ajuda muito. No terceiro nível, por fim, o vértice do triângulo, estão menos de 5% da população, que representa a população psiquiátrica e é aquela população que realmente desenvolveu uma perturbação mental e que precisa de um tratamento mais intensivo e prolongado. Eu estava a ouvir este psiquiatra falar e eu achei muito importante o pronunciamento que ele fez, porque é necessário que as pessoas entendam que, mesmo que a maioria não faça parte da percentagem de pessoas com doença mental e que precisam de acompanhamento psiquiátrico, é necessário manter certos autocuidados e valorizar a nossa saúde mental, tomando ações para a preservar. O discurso deste psiquiatra, provavelmente, eu acho que tranquilizou muitas pessoas ao explicar que é normal nós sentirmos ansiedade, porque a ansiedade é adaptativa por vezes e serve para nos alertar de perigos, e este vírus é sim algo sério que nós temos de levar em conta
e que intuitivamente nos causa incerteza e ansiedade. Ele disse também que é normal nós nos sentirmos isolados. Ao fim e ao cabo, nós somos seres sociais e nós precisamos de contactar com as pessoas. E o facto de não podermos contactar presencialmente com os nossos amigos, com os nossos familiares ou os nossos conhecidos, faz-nos sentir muito isolados e em solidão. Outra coisa que pode acontecer, e que é muito normal, é sentirmos sem motivação para fazer alguma coisa. Pode ser normal, devido a também estarmos a ser obrigados a ficar em casa e termos sempre de arranjar novas atividades todos os dias, para nós conseguirmos dirigir a nossa vida de forma normal. E pode ser que chegue a um ponto em que existe esta dificuldade de arranjar novas atividades e possa até haver dificuldade em me lembrar daquilo que eu gostava de fazer antes da quarentena. Esta mensagem, no geral, é muito importante porque nestas situações de crise é necessário nós lembrarmos que nem toda a gente tem uma doença mental, nem a vai desenvolver, mas sim que toda a gente está, de alguma maneira, a sofrer consequências ou emoções negativas devido a esta situação. Eu aproveito para dizer, mais diretamente, que se te sentiste ansioso, mais depressivo ou apreensivo, existem várias linhas de apoio psicológico que podes contactar e esta é uma das vezes em que eu assisto a um país inteiro a passar pelo que provavelmente tu estás a passar. E é bom dizer às pessoas que elas não estão sozinhas. Apesar disso, existem já pessoas que têm um diagnóstico de perturbação mental e que a quarentena e o confinamento pode trazer dificuldades e desafios que são difíceis de gerir. Eu gostava também de referir algum desses casos, como é o caso da ansiedade, da depressão e também da perturbação obsessiva-compulsiva, que são 3 dos casos que são mais relatados tanto em notícias e em artigos e que eu acho interessante falar aqui. No caso da ansiedade, por tudo o que eu já expliquei que pode despoltar crises de ansiedade e ataques de pânico, especificamente a questão de ver notícias, de ver números de mortos e infectados a subir, de ver aquelas imagens sensacionalistas na televisão, não ajuda em nada e faz com que a pessoa se sinta totalmente sufocada pelas informações. Nestes casos, uma coisa que é recomendada e que se pode fazer até em casa é durante 15 minutos praticar meditação, ou seja, sentar no chão do quarto ou em algum lugar silencioso por 15 minutos com foco na respiração. Vai ser difícil não prestar atenção a outros pensamentos, mas com o treino de fazer isto todos os dias, vamos adquirindo facilidade. E quando conseguimos fazer o exercício da meditação sem focar a atenção nos pensamentos que invadem a nossa mente quase involuntariamente, a meditação alcança o seu efeito. E nós conseguimos aliviar a pressão e o peso destes pensamentos que ocupam a nossa cabeça. Já no caso da depressão, poderá ser difícil estabelecer rotinas. O simples facto de levantar, tomar banho, cozinhar, entre outros, pode ser muito difícil e é muito difícil para estas pessoas. No entanto, é necessário nós mantermos a toma da medicação, se ela existir, provavelmente passar por uma psicoterapia online e tentar manter uma rede de suporte social, porque muitas vezes as pessoas com depressão têm esta tendência a isolar-se e a perder laços sociais. Então, por meio de videochamada com amigos e ligar à família, isto pode ajudar bastante estas pessoas. Um caso interessante e que vem a ser falado são os doentes com perturbação obsessiva-compulsiva. Se não souberem bem o que é, podem dar uma pesquisada e, nesta época de pandemia, principalmente aqueles que têm pensamentos obsessivos de limpeza e medo de contaminação, estão com a rotina totalmente apoderada destes pensamentos repetitivos e dos rituais de limpeza. Se quiserem saber mais sobre isto, eu encontrei um blog chamado A Vida para Além da POC, que fala um pouco de quais são as vivências de uma pessoa com POC na quarentena. A pessoa que escreve o blog relata que uma pessoa com perturbação obsessiva-compulsiva pode chegar a ter pensamentos de pensar que o vizinho ao lado está infectado e se eu passar a uma distância de 10 metros posso ser infectada. Por exemplo, receber uma encomenda em casa pode ser muito extenuante porque eu pensar que aquela encomenda está infectada e que eu vou ser infectada também, apesar de todas as medidas de higiene que eu tomo, cansa e é exaustivo para uma pessoa. Este período pode ser muito difícil também para pessoas que não têm perturbação mental, mas que estão em situações vulneráveis e, por exemplo, tiveram os seus empregos retirados, que passam por dificuldades económicas, vítimas de violência doméstica, que vem a ser um assunto mais falado nesta época de quarentena, cuidadores informais também, pessoas idosas que estão sozinhas e todas e quaisquer pessoas, como eu já falei, que estão em situações vulneráveis ou têm mais tendência, por também variáveis individuais, para pensar muito no futuro e para se sentirem ansiosos quando nem tudo está no seu controle. Apesar das dificuldades e apesar de agora o governo estar a levantar algumas medidas de contenção, é necessário ainda manter o distanciamento social e ficar em casa se não houver razões de força maior. Neste contexto, eu queria só trazer um conceito da psicologia social,
que é o peer pressure, basicamente a pressão social ou a pressão pelos pares, e descreve o facto de nós vermos os nossos vizinhos sair de casa, ver as pessoas na televisão, nas praias, nos cafés, nos jardins, na rua, pode nos afastar da ideia de continuamos a precisar desta quarentena voluntária. E é difícil para o ser humano, um ser social, ver os outros à nossa volta a sair de casa, mas isso não significa que nós devemos ceder e quebrar as medidas tão importantes para a contenção do vírus. Eu queria terminar com este conceito da psicologia social, porque nós fazemos parte de uma sociedade e funcionamos dentro dela e gostamos muito de estabelecer contactos sociais. Para nós é muito importante essa faceta e é por isso que eu também acho que toda esta situação do vírus que vivemos está a fazer mudanças estruturais no nosso funcionamento enquanto sociedade. Isso pode-se ver pela maioria das famílias que se falam por videochamada, pessoas em teletrabalho, coisas burocráticas tratadas online, a aposta geral em coisas feitas online, médicos e psicólogos a fazer consultas online também, e esta substituição das relações presenciais pode e vai trazer mudanças na maneira como nós nos relacionamos, estabelecemos laços e estabelecemos a empatia. Espero que também que se forem a ocorrer mudanças, estas reflitam a importância dos psicólogos, que se vê a nível mundial que ninguém funciona perfeitamente sem cuidar da saúde mental. E principalmente os profissionais na linha da frente, que tanto precisam desse acompanhamento psicológico. Para concluir, este episódio foi um pouco mais intensivo, espero que não tenha sido muito pesado e chato, mas eu queria realmente introduzir algumas noções sobre saúde mental, mas posso já garantir que os próximos episódios vão ser um bocadinho mais interativos e que eu tenho algumas entrevistas já marcadas e com certeza vocês vão gostar muito de acompanhar. Espero que tenhas gostado, comenta e compartilha nas redes sociais. Fica bem e até ao próximo episódio.